Levante a sua cabeça, olhe para cá, por favor, agora eu queria pedir, por gentileza, evite se levantar a partir de agora. Se tiver que ir no banheiro, vai rapidinho, volta, mas evite, se conseguir ficar aí e receber essa palavra, porque de verdade, o que vocês vão ouvir aqui hoje é uma palavra de seminário. É muito profundo o que vocês vão ouvir aqui hoje, e Deus vai mudar histórias aqui nessa noite. Repita comigo: destruindo fortalezas. Quem veio no culto fala: destruindo fortalezas. As mulheres digam isso, vamos lá. Cadê os homens comigo? Vamos lá. Destruindo fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 em diante. Preste atenção. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para o quê? Destruir o quê? Espera aí, olhe para cá. Deus está dizendo que nos deu armas, mas as armas que Deus nos deu não são desse mundo, são armas poderosas. Mas por que Deus deu armas poderosas para a igreja? Repita: para destruir. O quê? Bem forte, o quê? Olhe para cá. O que é uma fortaleza? O que é isso que o senhor está falando, pastor? Que arma que é essa que Deus nos deu para a gente lutar e destruir fortaleza? Olhe para mim. Fortaleza é um pensamento, uma ideia, uma crença, um argumento que as pessoas têm dentro do coração ou da mente, que resiste a Deus, resiste à palavra, resiste ao evangelho, e assim não permite a pessoa ser transformada por Deus. Vou repetir, escute com atenção. O que é uma fortaleza? É um pensamento, um argumento, uma ideia que resiste à palavra de Deus, que resiste ao evangelho e não deixa a pessoa ser transformada. Vou traduzir ainda mais, olhe para cá. O que é isso, pastor? A pessoa vem na igreja, ela ouve a palavra, ela é ministrada, Deus quer entrar na vida dela para mudar tudo, como mudou a vida de Zaqueu. Deus quer mudar a vida da pessoa, só que dentro dela tem uma muralha, tem uma fortaleza, tem um portão fechado. Dentro da pessoa tem uma resistência ao evangelho, à palavra, e a luz de Cristo não brilha na vida da pessoa por causa da fortaleza, por causa da resistência, por causa do argumento, do pensamento, da ideia falsa que a pessoa tem sobre Deus e sobre as coisas do céu. É por isso que hoje Deus vai te dar armas para destruir fortalezas. Fala comigo: fortalezas destruídas, Jesus entra e muda tudo. Bate palma e dá glória a Deus. Diga glória a Deus. Repita comigo assim: fortalezas destruídas, Jesus entra e muda tudo. Tá ligado, igreja? Olhe para cá, levante a cabeça, olhe para mim. A maior guerra do cristão não é contra o diabo que está do lado de fora, é contra o argumento e a fortaleza que está do lado de dentro. Escuta isso. A maior guerra de um cristão não é contra o diabo que está do lado de fora, é contra a fortaleza e o argumento que está do lado de dentro, que resiste à palavra de Deus. Então hoje a nossa luta
não é contra o que está de fora, é contra o que está aqui dentro. Escuta o que eu vou te dizer agora. O inimigo da nossa fé não precisa tirar a pessoa da igreja, ele só precisa impedi-la que se renda ao Senhor Jesus. Hoje o diabo não se importa com a pessoa frequentando a igreja. Tem muita gente que vem para a igreja, mas a batalha é: não se renda, não deixa Jesus entrar. Você pode até entrar na igreja, mas não deixa Jesus entrar na sua vida. A maior batalha hoje que a gente enfrenta é aqui dentro, é na mente, é no coração. É uma resistência a Deus, uma resistência à luz da palavra. Só que hoje essa resistência vai cair por terra, fortalezas serão destruídas. Coloque Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Irmãos, nós estamos lutando contra príncipes das trevas, estamos lutando contra potestades. O que é uma potestade? É uma autoridade maligna, é um espírito maligno que é uma autoridade em um território, ou então num assunto, numa situação. Nós estamos lutando contra dominadores que dominam a vida das pessoas, que controlam a vida das pessoas. A nossa luta, diz a palavra de Deus, esse texto aqui é claro, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Então, pastor, se nós estamos lutando contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, que armas que nós vamos usar? Armas poderosas de Deus, que Ele vai te entregar aqui hoje, para destruir tudo que se levanta contra a vontade do Senhor. Então diga: eu já tenho armas para vencer essa guerra. Pastor, o que são fortalezas? Levante a cabeça, olhe para cá. Fortaleza é tudo aquilo que resiste à vontade do Senhor. Fortaleza é tudo aquilo que não deixa Jesus brilhar na vida da pessoa. Fortaleza é tudo aquilo que não deixa a palavra transformar a vida e a história e a família da pessoa. Fortaleza é tudo aquilo que não deixa Jesus governar e reinar na vida da pessoa. Só que hoje isso vai cair por terra, para a glória de Deus. Fortaleza é um padrão de pensamento que resiste à verdade de Deus. É um argumento, olhe para cá, é um argumento carnal, humano e muitas vezes maligno, que luta contra a revelação da palavra. Irmãos, isso é muito sério que você está ouvindo. Neste exato momento, olhe para cá, neste exato momento que eu estou pregando essa palavra, está acontecendo uma guerra espiritual dentro da tua mente, para você não entender o que eu estou falando, para você não concordar com o que eu estou falando, para você não atender o que eu estou falando, para você não acolher essa palavra como verdade absoluta para a tua vida. Sabe como que essa guerra acontece? Porque dentro de nós existem argumentos, conselhos, pensamentos contrários à vontade de Deus, que se tornam fortalezas, muralhas, e não deixa a palavra de Deus entrar. Eu vou te mostrar um versículo agora. Esse versículo é terrível, esse versículo é assustador, mas é verdadeiro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz a palavra: nos quais o Deus deste século, não é o nosso Deus não, é o Deus desse século. E na Bíblia está com Deus minúsculo, com D minúsculo, está falando do diabo, de Satanás. O Deus desse século cegou o quê? O entendimento de quem? Dos incrédulos. Por que o diabo cegou o entendimento das pessoas? Por quê? Para que lhes não resplandeça
não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que o inimigo desse mundo, da nossa vida faz? Ele tenta cegar o nosso entendimento. Você vem à igreja, o pastor prega, mas você não entende. Você não entende que aquilo é a verdade de Deus para a tua vida. Por que você não entende? Porque o entendimento está cegado. A luz não entra. Tem uma barreira, tem uma muralha, tem uma fortaleza, tem um pensamento, tem um conselho que é contrário à vontade de Deus. Só que o Senhor nos deu armas poderosas para a gente lutar essa guerra e vencer em nome de Jesus. Levante a cabeça, olhe para cá. Escuta que agora eu vou te mostrar como é que funciona na prática. Olha como é que isso funciona na prática. Como que as fortalezas se manifestam na vida das pessoas dentro da igreja. Lembrando que fortaleza é um sentimento, um pensamento, uma barreira que a pessoa tem dentro dela, que resiste à palavra e à luz do evangelho. E a vida da pessoa não muda nunca. Ela fica na igreja 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, mas tem uma barreira tão grande entre ela e Deus, que não deixa a luz do evangelho mudar ela. Olha como é que isso aqui funciona na prática. Uma pessoa que está dominada por uma fortaleza, uma pessoa que tem uma fortaleza dentro do coração, olha como que ela se sente e se comporta. Escuta, primeiro, autossuficiência espiritual. Sabe o que é isso aqui, gente? Eu não preciso ser liderado, eu não preciso ser pastoreado, eu não preciso ser ensinado em nada, eu faço tudo sozinho, eu sirvo a Deus sozinho. Eu não preciso pedir conselho para pastor, eu não preciso pedir conselho para líder espiritual. Sabe o que é isso? É uma fortaleza que a pessoa tem dentro dela, que não deixa ela se humilhar, ser humilde a ponto de entender que precisa ser pastoreada. A pessoa se sente capaz sozinha. Irmão, nada no evangelho acontece sozinho. O evangelho é comunhão, o evangelho é unidade, o evangelho é corpo, o evangelho é família. Tem alguém ouvindo isso? Dá um glória a Deus aí. Só que a fortaleza faz a pessoa ficar sozinha dentro da igreja. A fortaleza faz a pessoa se isolar dentro da igreja. Nunca pede uma oração para ninguém, nunca pede um conselho para ninguém, não aceita ser liderada, não aceita ser corrigida, não aceita ser confrontada. Por quê? Porque ela se sente autossuficiente. Eu sei viver a minha vida com Deus e não preciso de ninguém. Irmãos, isso é uma fortaleza. Quer ver outro exemplo? Resistência à autoridade constituída. Tem gente que não admite se submeter a uma autoridade. Ela se sente diminuída. Eu não posso me submeter a ninguém. Eu sou dona de mim. Eu sou dono de mim. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quero. Ninguém manda em mim e eu não dou satisfação para ninguém. Eu não aceito ser governado, eu não aceito ser liderado. O que é isso? É uma fortaleza. Até Jesus Cristo, o nosso Senhor, foi no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista olhou para ele, sabe qual foi a palavra? Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Deixa por enquanto, porque me convém cumprir toda a justiça, a palavra de Deus. João, hoje eu preciso me submeter, para que amanhã eu possa me levantar e ser usado para a glória do meu Deus. Mas tem gente que não se submete a ninguém. Tem gente que tem resistência à autoridade. Olhe para cá. Você quer ver o que uma fortaleza faz com a pessoa? Não deixa ela se envolver na vida da igreja. Uma fortaleza mantém a pessoa isolada e ela não se envolve para servir,
ela não se envolve na célula, ela não se envolve no diaconato, no louvor, na célula, na igreja da criança, ela não se envolve, ela fica isolada, ela fica sozinha, mas ela acha, olhe para mim, ela acha que ela está certa, na cabeça dela está tudo certo. Escuta o que eu vou te falar agora, escuta. Uma fortaleza não deixa a pessoa se envolver, ela fica vivendo uma passividade espiritual. O que é passividade? Não me envolvo, estou aqui na minha, não vou agir, não vou ter nenhuma atividade, não vou fazer nada, vou ficar na minha, do meu jeito, do jeito que eu acho que é o certo. Isso é uma fortaleza, não deixa a pessoa envolver na obra de Deus. Escuta que tem mais. A fortaleza faz a pessoa ter um controle financeiro excessivo quando se diz respeito à generosidade com a obra de Deus. Como assim, pastor? Irmãos, a pessoa tem uma barreira tão grande com oferta e dízimo, que na cabeça dela, a igreja está querendo roubar dela, o pastor está enganando ela, e ela se tranca, ela se fecha, e ela não abre o coração para ajudar, abençoar e transbordar no reino de Deus. Só que é incrível, a pessoa só tem isso com a igreja. Quando ela fora com o futebol, ela é generosa, com o galo, com o cruzeiro, ela é generosa. Quando é com o carro, ela é generosa. Quando é com a moto, com a bicicleta, ela é generosa. Quando é com futebol, ela é generosa. Ela faz tudo lá fora, mas quando chega dentro da igreja, a fortaleza não deixa ela ajudar, não deixa ela entregar. Só que hoje, levante bem alta a sua mão, fortalezas serão destruídas para a glória de Deus. Posso ouvir um aleluia da igreja? Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Amém? Outra fortaleza, questionamentos constantes à palavra e a líderes espirituais. Irmãos, é muito natural, muito normal você ter uma dúvida ou outra, não entender uma coisa ou outra. Só que quando a pessoa tem uma fortaleza, ela vive questionando o pastor, questionando a Bíblia, questionando o líder espiritual dela, como se o líder espiritual e a palavra tivesse totalmente errado e ela está certa em tudo. Quer dizer, a igreja está se movendo aqui, ó, tem uma linha, a igreja está se movendo nessa linha, só que na cabeça da pessoa, por causa da fortaleza, tá, gente? Não é maldade da pessoa, não, é a fortaleza, que Deus nos deu armas para destruir isso. A fortaleza diz assim: está tudo errado, não concordo, não aceito, não admito, não me envolvo porque não é desse jeito. E a pessoa não percebe que o inimigo está bloqueando ela, para ela não se envolver em nada na igreja. É incrível que a fortaleza faz a pessoa desconfiar de tudo na igreja, desconfia de todo mundo. Parece que todo mundo na igreja está querendo enganar ela. Sabe o que é isso? É uma fortaleza que resiste a tudo que Deus quer fazer. Só que olha que interessante, na igreja ela fica toda armada, só que lá fora ela é toda dada para todo mundo. A pessoa é doada para todo mundo. Os amigos do trabalho, do futebol, da escola, os vizinhos, os familiares, até desconhecidos, leva todo mundo para casa, faz churrasco, faz festa em casa, faz aniversário, leva todo mundo, gente desconhecido. Só que quando é o povo da igreja, não pode não, não pode não, porque esse povo aí não sei não, viu? Irmãos, é uma guerra espiritual que nós vamos vencer hoje em nome de Jesus, e a luz do evangelho vai brilhar e histórias serão transformadas nessa noite. Você pode cutucar quem está do lado e fala: hoje é dia de destruir fortalezas. Tem gente que não se rende, tem gente que não se entrega, tem gente que não dá o braço a torcer.
não aceita Deus entrar na vida dela. Isso se chama fortaleza. Isso é uma fortaleza. Repetindo, é uma resistência a Deus, é uma resistência à palavra, é uma resistência ao Espírito Santo. Lembra quando mataram o Estevão apedrejado? Lembra? Estevão estava pregando para eles a palavra. E sabe por que eles mataram ele? Por causa dessa palavrinha. Estevão disse assim: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês não deixam Deus falar com vocês. Vocês não são capazes de ouvir a voz de Deus. É por isso que você está me matando. Irmãos, isso é muito sério. Eu preciso que você entenda que nós estamos numa luta espiritual. E se você primeiro não entender que existe essa luta, compreender como é que ela funciona, compreender as ações, o modus operandi do inimigo, na mente, no coração das pessoas, e até no nosso, que não deixa a gente se entregar, não deixa a gente se render. Só que volta lá, John, no texto primário, aquele primeiro que a gente começou, de 2 Coríntios 10. Nós lemos, irmãos, que nós precisamos destruir fortalezas. Só que não é só fortaleza não, tem mais coisa. Volta lá no texto. Agora passa o versículo 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 3 coisas: fortaleza, argumentos e altivez. Repita: fortaleza, argumento e altivez. Tem tradução que aqui, na palavra argumento, você vai encontrar a palavra sofisma. Tem tradução que fala conselhos. Como assim conselhos? São os nossos próprios conselhos. Lembra de Jeremias capítulo 7? Deus falou assim com o povo: vocês não quiseram ouvir a minha voz, antes ouviram os seus próprios conselhos e o seu coração enganoso, e andaram para trás e não para frente. Dentro de todos nós, inclusive de mim, tem conselhos. Sabe de quem que são esses conselhos? Do Rodrigo, da natureza carnal do Rodrigo. E essa natureza do Rodrigo, igual a sua, está querendo aconselhar você. Só que os conselhos que eu tenho aqui dentro, que são meus, são contrários aos conselhos de Deus. Esses conselhos vão dar errado. Esses conselhos que eu tenho aqui dentro, e você também tem, resistem a Deus, não concordam com a palavra. É por isso que a Bíblia está dizendo que nós temos que destruir esses argumentos, nós temos que destruir esses conselhos, nós temos que destruir essas sofismas. Por quê, pastor? Porque ela se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmãos, se nós não destruirmos fortalezas, conselhos e altivez, nós nunca teremos a revelação do conhecimento de Deus. Você está entendendo a seriedade do negócio? Tem gente que vem na igreja, irmão, escuta a palavra, mas o conselho que está dentro dela sobressai ao conselho de Deus, e ela vai embora dizendo: eu vou fazer do meu jeito, eu vou continuar fazendo o que eu acho certo, eu tenho um argumento muito bom para não obedecer. É isso que eu estou ensinando para vocês hoje. Destruímos argumentos. Diga: argumentos. O que são os argumentos? São mentiras muito bem explicadas. Levanta a cabeça, olha para cá. São razões. Não, pastor, mas eu tenho razão. Sim, é uma razão que justifica a desobediência. Eu estou certo, eu tenho razão no negócio, e por isso eu estou desobedecendo. Você está entendendo que a pessoa tem uma razão, ela tem um argumento para desobedecer. Escuta, são ideias contrárias à verdade de Deus, são filosofias humanas que se levantam contra a palavra, são argumentos que afastam as pessoas
da fé. Agora ouça isso. Para ela está certa, ela está acertando. Os argumentos que a gente precisa destruir, coloca, John, aquela tradução que fala conselhos, muda aquela tradução, olha aí, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pode volta nos argumentos. Nós precisamos hoje destruir conselhos e argumentos que não deixam a gente acreditar em Deus, que não deixam a gente se entregar, que não deixam a gente se render. E hoje destruiremos fortalezas. Deus vai entrar na nossa vida como entrou na vida de Zaqueu e vai mudar a nossa história. Aleluia! Fala comigo assim, bate no peito e fala: hoje eu vou destruir fortalezas, argumentos, conselhos que se levantam contra a palavra. Amém? Tá ligado? Você quer ver que a pessoa acha que está certa? Eu vou te mostrar que as fortalezas, os argumentos falam para a pessoa que ela está certa. Ela está contra a palavra, mas o argumento que ela tem fala para ela assim: pode continuar que você está indo bem. Olha o que diz Provérbios, irmãos, olha esse texto. Irmãos, presta atenção nesse texto. Há caminho que parece reto ao homem. Termina para mim a leitura. Existe um estilo de vida que parece que é certo. Pastor, estou indo bem. Eu tenho a consciência tranquila. Só que você não está percebendo que você tem um argumento, um conselho, uma fortaleza que está bloqueando você de conhecer a verdade, de ser acessado pela verdade da palavra, de ser transformado pelo Espírito Santo. Você não está percebendo, você acha que está tudo certo, o seu caminho está reto. Pastor, estou indo bem, mas no final conduz a morte eterna. Isso aqui não é aquela morte que vai no caixão e no cemitério. Aquela, o crente, o injusto, o infiel, o justo, todo mundo vai passar por ela, a não ser que a gente seja arrebatado pelo Senhor. Essa morte que está falando aqui é a morte eterna, é a condenação eterna. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de argumentos, de conselhos, de pensamentos que são contra a verdade de Deus, e muita gente usa isso aqui e acha que está tudo certo. Escuta, que você já ouviu isso aqui, todo caminho leva a Deus. Deus é um só. Eu já escutei isso aqui demais, irmão. Deus é um só, pastor. Espera aí, o seu Deus é igual àquele Deus que os hindus adoram, adorando vaca, boi, cabrito, rato. O seu Deus é igual deles? O seu Deus é igual o Deus dos muçulmanos radicais ou ultra radicais, que matam pessoas em nome da fé deles. O seu Deus é igual ao Deus deles? Deus é um só? Irmãos, só existe um Deus verdadeiro, é o nosso Deus, mas tem muita gente adorando deuses falsos. Só que esse argumento aqui, o Anderson, esse argumento aqui, prende muitas pessoas no engano. Não, eu estou aqui nessa religião, amanhã eu estou em outra, depois eu vou em outra, porque Deus está em todo lugar, Deus é um só. E hoje eu sou evangélico, amanhã eu sou católico, depois eu sou espírita, depois eu vou na cigana para ler minha mão, depois eu vou na cartomante. Por quê? Porque Deus é um só. E nesse argumento tem muita gente aprisionada, e a palavra de Deus não entra na vida da pessoa. Isso vai cair por terra hoje. Agora o que eu vou falar, essa frase aqui, ela foi patenteada. Você sabe o que é uma frase patenteada? É alguém que disse assim: eu inventei isso aqui, é minha. Vocês não usam não, essa frase é minha. O Satanás patenteou essa frase.
ela está patenteada pelo diabo, essa frase que eu vou mencionar aqui agora. Se te faz feliz, não é errado. Assinado Satanás. Como assim, pastor? Deus não agrada disso, mas eu estou tão feliz, então eu vou continuar. Tem gente que diz assim: pastor, eu estou tão feliz, encontrei o homem da minha vida, o príncipe do cavalo branco, pastor. Encontrei, pastor, o senhor precisa ver o tanto que ele é amável, generoso, carinhoso. Ele só é casado, pastor, mas eu estou muito feliz. Fala assim: você está feliz? Então não é errado, não. Fala para ele agora de quem que é a frase. Fala: assinado Satangoso. Você está feliz, né? Você está feliz no erro, não está? Continua. Está te fazendo bem, não está? Você está se sentindo melhor. Pastor, eu fumo uma droguinha, mas eu fico tão bem. Continua. Estou passando a mão num dinheiro que não é meu, pastor, e está me fazendo bem. Pastor, eu acho, pastor, que eu tenho direito. Daqui a pouco você vai escutar assim, ó. Uau! Uau! Uau, 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 uau. Aí o Satanás vai colocar tua cara na capa do jornal. Olhe para cá. Olha o que é um argumento. Olha o que a gente precisa destruir na nossa vida. Olha o que é uma sofisma, um conselho que tem que ser destruído, uma fortaleza. Todo caminho leva a Deus. Deus é um só. Não é errado se te faz feliz. Olhe para mim. Deus é amor. Ele quer me ver bem. Ele me aceita como eu sou. Não, pastor. Deus é amor. Quem ama corrige. A prova do amor de Deus é a disciplina na nossa vida. Escuta o que eu vou te dizer. Deus te aceita vir como você está. Você pode vir do jeito que você está, mas a palavra vai te transformar. A palavra vai te transformar. Fala para quem está do lado assim: está doendo muito aí? Pegando para ele. Não concordo com nada que o senhor está falando. Isso é uma fortaleza. É isso, exatamente isso. Não concordo com isso. Pois é o argumento, é a sofisma, é o conselho que não deixa você entender a palavra. Quem está me ouvindo, diga amém. A igreja aceita todas as pessoas. O céu não. Pode passar por aquela porta qualquer pessoa, desde que respeite o ambiente do culto, porque isso é garantido por lei. Se qualquer um de vocês começar a desrespeitar aqui o ambiente do culto, eu posso chamar a polícia, tu sai daqui preso. É lei. Se você respeitar o ambiente do culto, qualquer pessoa pode entrar aqui e assistir o culto, mas no céu, não. Qual que é o papel da igreja? Qual que é o papel pastoral? Preparar uma igreja, uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha, para o casamento com o Cordeiro nos céus. Vai ter bodas do Cordeiro, e Jesus vai casar com uma igreja santificada, com suas vestes lavadas e remidas no sangue dele naquela cruz. Quem está ouvindo isso e recebendo, diga amém. Você está entendendo o que é um conselho? Uma sofisma? Um argumento?
uma fortaleza que não deixa a pessoa mudar de vida? Ela diz assim: Deus me ama, pastor, não preciso mudar não. Deus me aceita como eu sou. Então por que Jesus disse assim: negue-se a si mesmo? Por que Jesus disse assim: tome a sua cruz? Aquele que quiser ser o meu discípulo deve renunciar a tudo que tem. Coloca para mim, John, deixa eu mostrar para o pessoal. Lucas 14:33. Você quer ser discípulo? Você quer ser discípulo de Jesus? Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Aí a pessoa vem para a igreja, ela tem uma fortaleza dentro dela, ela tem um sofisma, um argumento, um conselho que diz assim: Deus me ama, me aceita do jeito que eu sou, eu posso continuar desse jeito. E ela fica dentro da igreja 1 ano, 2, 5, 10, sem ser transformada, assistindo o culto e desprezando a palavra de Deus, e achando que o pastor está pregando bobagem. Neste exato momento agora, aqui ó, sem medo de errar, tem gente aqui dentro que está achando isso tudo, que eu estou pregando uma palhaçada. Por quê, pastor? Por quê? Eu não julgo você. Um dia eu fui desse jeito, eu fui resistente a Deus. Deus não conseguia falar comigo, eu não dava conta de ouvir Deus. Eu tinha uma muralha que não deixava a luz brilhar na minha vida, mas essa muralha caiu por terra e Jesus entrou e mudou a minha história. Deus não precisa de dinheiro, Ele quer o meu coração. Sabe o que é isso aqui? Um argumento para não ser fiel. É um pensamento para não honrar a Deus e a igreja. Você quer ver outra coisa? Isso tudo que o senhor está falando aí é coisa do passado. Os tempos mudaram, pastor. Hoje não é errado mais não. Eu vim aqui pregar sobre um Deus que é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo para sempre. Eu, o Senhor, não mudo. Bate palma e dá glória a esse Deus aí. Você quer ver o argumento? O conselho e a sofisma? Para não servir a Deus? Quer ver? Eu faço as minhas orações lá da minha casa. Eu tenho comunhão com Deus. Eu sirvo a Deus na minha casa, não preciso ir à igreja. Irmão, a igreja é corpo. Você já viu membro do corpo separado? Não tem vida separado. A igreja é família. A igreja é conjunto, é coletivo. Onde estiverem 2 ou 3, eu vou estar no meio deles. Oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Ali eu ordeno a bênção e a vida para sempre. Que história é essa que você pode servir a Deus na tua casa? Que Deus é esse? Que Bíblia é essa que tu está lendo? Cadê o altar? Cadê o sacerdócio? Cadê o pastoreio? Cadê o rebanho? Cadê a família da fé? Cadê a santa ceia? Cadê a mesa da comunhão? Só que tem gente que acha que está certo, gente. Tem gente que acha, ele está convicto que ele está no caminho certo. Não envolve, não se rende, não se entrega, não contribui, não muda de vida, continua no pecado. Deus fala, ele diz assim: eu estou certo. Quer ver um argumento? O pastor leva tudo muito a sério, não precisa disso tudo, eu acho que é exagero dele. Eu estou tentando te levar à vitória nessa batalha espiritual. O que eu quero hoje é que você saia daqui com fortalezas destruídas, conselhos, argumentos destruídos. A sofisma, o conselho, esse pensamento traz um argumento para deixar a pessoa confortável no pecado e na desobediência. Quem tem esse tipo de argumento é porque quer ficar confortável no pecado e na desobediência. Agora, triplique a sua atenção para o que eu vou te contar. Vou te contar um bafão agora. Tem gente que até parou de mexer no celular para ouvir.
Vocês acham que não tem gente que fica jogando joguinho na hora do culto, não? Instagram, respondendo WhatsApp. Vocês acham que não, né? Tá bom. Então olha para cá, vou te contar um bafão. A serpente incorporada pelo Satanás lá no Éden chegou na Eva e não mandou ela desobedecer a Deus. Se a serpente chega e fala assim, rebela contra Deus, não aceita ele fazer isso não, a Eva tinha espantado. Só que a serpente chegou com um argumento: pode comer, Eva, é porque ele não quer que você seja igual a ele. Mas ele falou que eu vou morrer. Vai não, Eva, vai dar tudo certo, vai ficar tudo zen, vai ficar tudo de boa. Você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Irmão, que argumento show! Então não vou morrer não? Vai dar tudo certo? Vai morrer não. Então quer dizer que eu não vou desobedecer não, é porque eu vou ser igual a ele. Pode comer. Agora Eva, leva para o Adão. Adão, eu comi, não aconteceu nada. 6 horas da tarde, Deus desceu do céu. Adão, Eva, cadê vocês? A gente está escondido porque a gente está nu. Vocês estão nus? Quem falou para vocês que você está nu? Vocês comeram do fruto que eu falei que não era para comer? É a serpente que me enganou. O Senhor, foi a mulher que me deu. Então faz o seguinte: os dois arrumam a mala e vaza da minha presença. Vocês estão expulsos do jardim. E Deus colocou 2 querubins para não deixar eles voltar. Lembra do que a serpente falou? Vai dar bom, pode comer, vai ficar tudo bem. O argumento foi muito forte. Não se engane. A serpente tem plantado argumentos hoje para te convencer que você pode continuar desobedecendo a Deus e que vai ficar tudo bem. A serpente está plantando argumentos, conselhos, sofismas e fortalezas para te fazer acreditar que você pode desobedecer, que no final vai dar tudo certo. Só que essa palavra diz que não. Essa palavra diz que vai ter um dia de juízo para aqueles que não se entregaram, para aqueles que não se renderam, para aqueles que não fizeram a vontade do Senhor. Hoje Deus me trouxe aqui para te colocar armas nas mãos, não dessa terra, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu queria que você aplaudisse, adorasse, exaltasse o nome do Senhor. Diga comigo assim: fortaleza, conselho e altivez. Volta lá para mim no versículo 1, John, naquele original, no primeiro. Destruímos argumentos e toda... Fala de novo essa palavrinha, altivez. O que é altivez? Orgulho, soberba, prepotência. É um sentimento que não deixa eu me curvar. Uma pessoa altiva, ela não aceita fazer isso aqui, ó. Ela não consegue se curvar a Deus, porque o orgulho diz que ela é melhor. O orgulho e a altivez diz que ela está certa e que ela não precisa de ninguém. E tudo isso se levanta contra o conhecimento de Deus. Aguce os seus ouvidos. Altivez é um coração não ensinável. Irmãos, quantas vezes Deus já tentou ensinar a gente algumas coisas e a gente não aprende? Quantas vezes Deus já tentou tratar o mesmo assunto com a gente e a gente não muda? Altivez é um coração não ensinável, é um espírito independente. Eu não dependo de Deus, eu não dependo de pastor, eu não dependo de igreja, eu não dependo de ninguém, eu sozinho consigo.
aí estoura uma veinha na cabeça. Não come, não bebe, não anda, caga na calça, mexe só o olho para lá e para cá e ainda se acha independente. Paulo disse assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Irmãos, uma pessoa altiva, ela é independente. Ela não se submete. O espírito dela é indomável. Não tem jeito de controlar uma pessoa altiva, não tem jeito de guiar uma pessoa altiva, não tem jeito de instruir uma pessoa altiva. Ela não aceita. O orgulho dela, a soberba dela não deixa ela se curvar. Só que qual que é o problema disso, pastor? O problema disso é que você está resistindo a Deus. É que você está impedindo o conhecimento de Deus entrar na tua vida. Porque a Bíblia diz, coloca para mim por favor, coloca esse texto para mim, 1 Pedro 5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Por que a gente tem que ser humilde? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Vou ler de novo: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Jesus disse assim: aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. A essência de Jesus é a humildade, mas o caráter de Satanás é a altivez e o orgulho. Se Jesus é a humildade, o diabo, a natureza dele é o orgulho. Para a gente encerrar essa palavra, pastor, entendi o que é fortaleza, entendi o que é um argumento, entendi o que é altivez, entendi que tudo isso resiste a Deus. Agora me conta, como que eu destruo isso na minha vida? Levanta bem alta a sua mão. Permitindo o confronto e a operação da palavra na sua vida. Deixe hoje a palavra entrar no seu coração e ela vai mexer em tudo e vai te conduzir no caminho da verdade. Aleluia! Aplaude ele aí, igreja viva. Diga comigo: a palavra muda tudo. Coloca lá, John, Hebreus 4:12. Vamos ler todo mundo junto? Esse texto é lindo. 1, 2, 3 e... Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. A palavra destrói fortalezas, argumentos e altivez. Fala para Deus: me dá a tua palavra. Diga graças a Deus. Olhe para mim. Como é que vence fortaleza, argumento e altivez? Você precisa levar os teus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Volta no texto original, por favor, John. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora escuta, que a gente não tinha lido ainda. E levamos cativo, fala assim, preso, amarrado. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Fala comigo assim: eu preciso amarrar, prender. Isso é cativo. Os meus pensamentos, diga, e dizer para eles: vocês vão obedecer a Jesus. Está na minha cabeça desobedecer, você vai dar uma ordem. Pensamento: eu vou obedecer a Jesus.
O argumento veio para desobedecer, você vai dizer: argumento, eu vou obedecer a Jesus. A razão veio, você vai dizer: razão, eu vou obedecer a Jesus. O sentimento de orgulho, de altivez, de soberba veio, você vai dizer: eu vou obedecer a Jesus. Você quer vencer muralhas, fortalezas, argumentos? Quer vencer? Quer destruir esse mal que te impede de conhecer Deus de verdade? Então se submeta à palavra e dá uma ordem hoje para os teus pensamentos que são contrários à Bíblia, contrários aos ensinamentos dos seus líderes espirituais. A partir de hoje, eu sou obediente à palavra de Jesus. Lucas 6,46, escuta essa, olha o que Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? Por que vocês ficam me chamando de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Tem uma tradução aí, John, que fala: se vocês não fazem o que eu mando. Eu acho que tem essa tradução. Por que vocês ficam me chamando de Senhor, se não fazem o que eu digo? Pastor, como é que eu venço fortaleza? Argumento e sofisma. Obediência total a Jesus Cristo. Peraí. Eu tenho uma razão, eu tenho um argumento, eu tenho um pensamento contrário à palavra, mas eu decido obedecer à palavra. Eu decido obedecer à direção do Senhor Jesus. Só desse jeito que a gente pode vencer esse mal. Se você não se submeter à palavra, prender o teu pensamento e levá-lo preso, cativo à obediência, se você não aprender a obedecer, uma submissão à palavra de Jesus, você vai continuar resistindo a Deus, vai ter uma muralha que não vai deixar a luz brilhar, e o teu entendimento vai continuar cego, e a revelação de Deus nunca vai chegar para a tua vida. Só que eu sei que você não quer isso, você quer a presença de Deus na sua vida. Fica de pé que a gente